Vamos lá, sejam bem-vindos, tá, ao Giro Sistêmico, que vocês encontram conteúdo de qualidade que não te levaram a dar um giro de 360 graus na sua vida, mudar definitivamente as suas relações pessoais, familiares e profissionais. Sou Marco, terapeuta, especializado na visão sistêmica, nas constelações familiares, tá? Então, se você estiver me assistindo pelo Instagram, siga o nosso perfil, nós temos outros conhecimentos, tá? Vídeos, posts que irão te ajudar no seu crescimento, desenvolvimento. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, nós temos lá uns 80 vídeos mais ou menos, tá? Pra gente falar sobre tudo isso, sobre a visão sistêmica, sobre as constelações familiares. Então se inscrevam nos canais aí para que vocês possam, tá, receber muito conteúdo. A gente tem bastante conteúdo que de alguma forma contribui e ajuda a nossa vida, tá? E eu fico muito feliz de poder contribuir com todo o meu conhecimento para a sua vida, para o seu crescimento, tá bom? Então o que é um sistema? O sistema é um conjunto de elementos ou pessoas, tá, que interagem entre si com um propósito, com um objetivo em comum. Tá? Então aqui são integrantes de uma família, e aqui é um sistema. Então todo mundo sabe que todo sistema é regido por um campo morfogenético, um campo que atua dentro do nosso sistema, que todos nós estamos ligados. Tá? Então esse campo ele interage na nossa vida, nas nossas percepções, nas nossas decisões, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, o campo morfogenético ele atua. Então, aqui é um sistema familiar, tá? Pai, a mãe, filho, irmão, que todos nós participamos. Eu participo do meu sistema, você do seu. E com o decorrer da vida, nós iremos participar de vários sistemas, tá? Então, o planeta Terra é um sistema, o Brasil é um sistema, o que mais? Sua cidade, o bairro que você mora, a empresa que você trabalha. Por que a gente fala elementos? Porque quando você trabalha dentro de uma empresa, você também faz parte de um sistema. E todo sistema é regido pelas leis ou ordens do amor, que são as 3 leis, tá? O pertencimento, a hierarquia, né? O dar e receber, né? E o dar e receber, tá? Pertencimento, todos nós pertencemos ao sistema familiar, ninguém pode ficar de fora. Né? O equilíbrio, dar e receber, que existe em todas as relações. E o terceiro é a hierarquia. Tá? Então todos os sistemas que nós participamos precisam dessas 3 leis para que elas possam se equilibrar. Então, estou lá dentro do meu sistema familiar. Às vezes tem alguém que fica de fora desse sistema. Então pode ser aquelas pessoas que pensam de forma diferente, aquelas pessoas que têm um sintoma e doença. Pode ser um aborto. Então, são pessoas que ficaram de fora, que não são vistas por esse sistema. O sistema acaba sofrendo de alguma forma. Tá? Então, dentro do sistema de empresa também nós temos isso. Então, quando você tem lá um funcionário desenvolvendo um cargo, às vezes é excluído. Entra uma outra pessoa no lugar e tira tudo que a pessoa fazia e faz totalmente diferente. Há uma exclusão. Então, o sistema acaba sofrendo de alguma forma. Então, todos nós fazemos parte de vários sistemas, vários, tá? Então, quando você participa lá do time de futebol, é um sistema. Quando você participa de uma religião, é um sistema. Todas elas regidas pelas mesmas leis, ordens do amor, tá? Então, é importante você verificar qual sistema que você pertence. Então, basicamente, nós temos, tá? Os sistemas que mais atuam na nossa vida são os familiares, que é o que nós falamos, né? Quando a gente não coloca em ordem, a gente tem os emaranhamentos, tá? Então tá lá o pai e a mãe, e eu sou o filho, o que vai acontecer? O pai e a mãe têm uma relação, e eu por amor acabo entrando no meio dessa relação, tá? Numa discussão, na forma de enxergar os meus pais. Então tem pessoas, né, que por amor cego acabam entrando dentro dessa relação, e isso acontece com todos nós. Então a gente acaba se emaranhando. Então primeiro, a gente sai do nosso lugar de filho e vem para um lugar que não é nosso, tá? A gente fere a hierarquia. Segundo, a gente sai da questão do pertencimento dos filhos e vem para uma outra questão. E o dar e receber não consegue ficar equilibrado. Por quê?
Porque eu, como filho, nunca vou conseguir retribuir aquilo que os meus pais me deram, que foi a vida. Por mais que eu seja, sei lá, um ótimo filho, eu nunca vou conseguir retribuir. Então isso é muito importante. O sistema é regido por essas três leis, essas três ordens do amor que a gente fala. Então Bert Hellinger, ele conseguiu descobrir isso, e isso foi um avanço muito grande. Então quando a gente sai, ontem a gente falou da mente, a gente sai do nível da mente, entra para o nível sistêmico, a gente aprofunda dentro das relações. O importante é a gente ressaltar que quando eu faço uma constelação, todos do meu sistema acabam sendo beneficiados. São mudanças sutis, pequenas, que às vezes as pessoas não percebem. Mas a gente que sai da constelação com uma imagem de solução, um caminho de solução, você começa a perceber tudo isso. Então a relação do pai e da mãe acaba mudando. É muito comum quando a gente está aqui, né, emaranhado dentro da questão de pai e mãe, quando a gente sai da constelação a gente sente uma tranquilidade, né, aquele peso que a gente carrega, a gente não sente mais o nosso corpo, porque a gente está no nosso lugar, e no meu lugar aqui eu tenho força para viver, para fazer as minhas coisas. Então são questões aparentemente simples, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, as coisas começam a evoluir, as coisas começam a funcionar. Por quê? Porque eu estou no meu lugar correto, eu não estou ferindo a ordem, estou recebendo o amor de pai e mãe e sendo impulsionado para a minha própria vida, para as minhas escolhas, para as minhas decisões. Então isso é importante. Tá? Então nós, como pessoas, né, nós temos três consciências. Tá? Então vamos falar sobre consciências hoje. Então vamos lá. O que é consciência? É meu modo de pensar, meu modo de agir. São os meus condicionamentos. Tá? Então a primeira consciência que eu tenho, minha consciência individual. Tá? Todos nós temos a nossa individualidade. Eu penso de forma diferente, eu ajo de forma diferente. Até, olha como é engraçado isso, os irmãos gêmeos, né? Então eles foram fecundados juntos, eles tiveram desenvolvimento juntos. E aí quando nasce, às vezes os irmãos gêmeos têm a personalidade totalmente diferente um do outro. Por quê? No momento do nascimento, cada um tem a sua consciência. Então a minha consciência é o quê? Os meus pensamentos, os meus valores, a forma que eu enxergo a vida. Ontem a gente falou da mente, nossos condicionamentos da mente. Então, nossa mente, você imagine que é como se fosse um computador. Então, quando a gente nasce, esse computador está vazio. Né? Então, todas as informações, né, de pai e mãe, a gente vai armazenando na nossa mente inconsciente. Então, tudo que eu faço, a forma que eu faço, toda a minha consciência individual é baseado nas minhas crenças. E de onde vem essas crenças? Do meu sistema familiar, do meu convívio com as pessoas, com amigos, com familiares, da minha própria forma de enxergar a vida. Então eu estou vivendo a vida. Então a forma que eu enxergo determinadas situações, isso vai gerando crenças dentro de mim. Então vou tendo minha consciência individual. Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo. Por que tem medo? Aconteceu alguma coisa em determinado momento da vida. Tem medo, sei lá, de repente de buscar uma ajuda. Tem pessoas que têm medo de constelação. O que acontece? O que é isso? Tá? É uma crença individual. Porque a pessoa não conhece como que funcionou. Então a gente vai enxergar a nossa vida, é como se cada um de nós tivéssemos um óculos. O meu óculos não serve para você, nem o seu serve para mim. Cada um tem o nosso. Então a nossa consciência individual é baseada nisso. Nas nossas crenças, nas nossas vivências, nos nossos traumas. Todos nós temos traumas. Então eu vou desenvolver a minha consciência individual. A segunda consciência é a consciência familiar. Tá? Baseado o quê? No meu sistema. Aquilo que é uma tradição de família, por exemplo. Então tem famílias que têm, sei lá, uma tradição importante, tá? Então, na profissão, então todos os filhos lá, todas as pessoas daquela família são, por exemplo, professores. Então é uma tradição, é uma consciência familiar. Então, em algum momento, algum desse integrante trouxe essa crença, por exemplo, que que eu precisava ser um professor. Então, é estimulado desde pequeno para que você seja professor, porque isso é uma importância muito grande para você, para a sociedade. Então, você é uma profissão que você tem uma certa segurança. Então,
esses condicionamentos é na nossa consciência familiar. Então a constelação, quando a gente faz o diagnóstico sistêmico, a gente sai da nossa consciência individual e vai para a consciência familiar. A gente aprofunda dentro do nosso tema familiar. A gente olha lá para trás, para a nossa história, para a história dos nossos antepassados, a gente começa a ter uma clareza. Então, eu tenho dentro de mim a minha consciência familiar. Olha só, meu nome vem da minha consciência familiar. Então, seu sobrenome, quando alguém fala, olha, por exemplo, o Marco Costa. Então, o meu sobrenome, ele já diz de qual clã familiar que eu pertenço. Clã familiar Costa. Então, eu trago essa herança, tá? Que a gente vai falar aqui, eu trago essa herança não só genética, mas essa herança de comportamento. Cada família tem uma forma de lidar. Cada família tem um jeitão de lidar com as coisas, tá? Então, famílias que são mais próximas, aquelas que são mais distantes. Então, ou seja, são todos conceitos da consciência familiar, que é passado de geração por geração. Por isso que a constelação familiar ela tem crescido tanto, porque é uma ciência transgeracional, ou seja, vai passando de geração para geração. Outro benefício que a constelação tem é quando há algum emaranhamento lá atrás, e eu trabalho isso, as próximas gerações não irão compensar toda essa dificuldade, todos esses emaranhamentos. Então, esse é mais outro benefício que a constelação traz. Tá? Eu trabalho as minhas questões com a minha ancestralidade. Então, sei lá, tenho um problema de relacionamento com meu pai. Meu pai foi um cara muito distante. Meu pai foi um cara muito bruto, não tinha muito amor na relação, daquele jeito que ele tinha. Eu trabalhei essas questões em mim, eu posso ser um pai diferente para o meu filho. Eu não preciso, né, ter o mesmo comportamento, reproduzir esse comportamento. Tá? Então, por quê? Eu trabalhei as minhas questões, então as próximas gerações são beneficiadas. Então, a consciência familiar. Tá? E tem a consciência, gente, coletiva. Certo? O que é a consciência coletiva? Consciência do planeta, consciência aonde nós vivemos. Por exemplo, consciência de sermos brasileiros. Quando nós somos brasileiros, a gente tem uma característica, a gente tem peculiaridades diferentes. Nós somos reconhecidos no mundo inteiro. No modo de falar, do jeito, da alegria. Então isso é através do momento que eu nasci dentro do Brasil. Então eu fui educado dessa forma, através dessa consciência coletiva que é do Brasil. Então, pessoas que saem desses níveis, né? Então, o correto é o quê? A gente transita por todos esses três níveis, mas eu não posso me identificar em nenhum deles. Se eu ficar identificado na minha consciência individual, o que vai acontecer? Eu vou ser aquela pessoa, tá? Digamos assim, cabeça fechada, pessoa que só tem uma forma de pensar. Ela não consegue se abrir para outras oportunidades. Então ela tem uma certeza absoluta, por exemplo, tem um valor intrínseco dentro de mim, tá? Um preconceito, por exemplo. O que é um preconceito? É uma coisa que eu tenho uma certeza absoluta e que eu tenho um certo julgamento com relação a qualquer coisa. Tá? Então você pode pensar assim, o preconceito quando eu estou preso dentro da minha individualidade. Consciência familiar, eu não consigo me abrir. Então, por mais, como a gente usou o exemplo aqui atrás, por mais que eu tenha vontade de ser um terapeuta, mas a minha família impôs que eu tivesse que ser professor, eu não consigo sair disso. Então, eu preciso reproduzir para quê? Para fazer parte, tá? E a consciência é individual, familiar e coletiva. Então eu começo a me identificar com problemas, com questões, por exemplo, do nosso país, um país muito grande. Uma coisa muito comum, as pessoas que são muito envolvidas com política. Tá? Então, eu não estou aqui fazendo uma crítica, tá? Nós somos livres, só estou mostrando uma dinâmica que acontece para que a gente possa entender. Então, política é algo complexo. Existe um sistema por tudo isso. Tá? A forma deles lidarem lá com a política. São muitos anos que vem dessa mesma forma. Então, eu me identifico. Então, eu digo, olha, eu sou de partido A, partido B. Eu brigo, eu questiono. Né? Então, a gente vê essa consciência muito aflorada na época de eleição.
Então as pessoas entre famílias brigam porque eu sou do partido A, você é do partido B, esse partido faz a coisa, a outra não faz. Então é algo muito maior. Eu consigo mudar tudo isso? Não. Isso não quer dizer que eu não tenho que estudar sobre política, que eu não tenho que ter minha própria escolha, a minha própria decisão, mas eu não posso me identificar com isso, eu não posso brigar por isso, porque é algo muito maior. O exemplo de consciência coletiva que nós estamos vivendo agora, essa pandemia que todos nós estamos passando, foi uma coisa imposta, então todos nós estamos, digamos assim, no mesmo barco. Quando eu me identifico com as questões que estão acontecendo dentro da pandemia, por exemplo, você olha na televisão, você vê a quantidade de mortes, você vê que isso é uma doença que se passa muito rápido. Então, eu estou identificado com esse medo coletivo que está presente dentro dessa consciência, dentro desse momento que nós estamos vivendo. Então, tem pessoas que entram em paranoia, em parafuso. Claro, gente, nós temos que nos cuidar. Claro que nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu não posso ficar identificado com essas questões. Senão eu não consigo sair na rua, senão eu não consigo ter minha vida. Senão eu fico o tempo todo nessa consciência do medo. E às vezes pode acontecer alguma coisa, eu não consigo tocar a minha vida. Tem pessoas que tiveram crise de ansiedade, crise de pânico. Pessoas que depois dessa pandemia desenvolveram depressão. Por quê? Todas estão identificadas com isso. É fácil? Não, todos nós passamos por isso. E aí você vai perguntar para mim, Marcos, você não teve medo? Sim, eu tive medo, porque a gente não conhecia, não sabia como que era. Quando você vê a quantidade de pessoas, e aqui, né, eu sinto muito por todas as pessoas que tiveram aqui perdas, tá? Eu me sensibilizo por isso, porque o processo de luto não é um processo fácil, mas eu não posso trazer essa consciência e ficar identificado com isso o tempo todo, só pensando nisso o tempo todo. Porque eu não tenho como resolver. Eu preciso fazer a minha parte, mas se eu fico identificado com isso aqui, ó, tá? O que acontece? Eu fico sentindo tudo isso, tá? Então as dores que acontecem, as dificuldades, o medo coletivo que se instala. Então são muitas questões muito profundas que eu não consigo lidar com tudo isso. Tá? Então, esses são os 3 níveis de consciência que nós temos. Por isso que é importante o caminho de crescimento, de desenvolvimento. Quando eu foco nas minhas questões pessoais, eu consigo destravar alguma coisa na minha vida. Pessoas que têm dificuldade com dinheiro. Por que você tem dificuldade com dinheiro? Porque você foi condicionado. Então você acha que as pessoas que têm muito dinheiro, elas fizeram alguma coisa de errado para ter muito dinheiro. Isso foi uma crença que foi instaurada. Quando eu tenho uma consciência, quando eu trabalho isso individualmente, quando eu tenho um método que funciona, quando eu tenho autoconhecimento, eu vou identificando as minhas crenças e vou trabalhando e vou evoluindo. Quando a gente trabalha, né, com a forma que eu trabalho, com a visão sistêmica, com as constelações familiares, você vai trabalhar no seu nível, né, na sua identidade familiar. Então eu começo a identificar por que meu pai foi assim, por que meu pai foi um cara muito distante emocionalmente. Então eu começo a enxergar que meu pai também teve dificuldade com o pai dele. Então eu começo, né, a me distanciar disso. Então olha só, isso foi do meu pai. Tem toda uma forma que a gente reconfigura isso. Então eu paro de me identificar com a minha questão familiar e foco no meu próprio desenvolvimento. Vou lá para o desenvolvimento, da consciência coletiva, do coletivo. Então, olha só, eu não consigo lidar com tudo isso, isso é muito grande. Então, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha forma de verificar tudo isso, mas eu não posso ficar identificado, eu não posso ficar paralisado nisso aqui, porque a vida é um acontecimento, a vida vai acontecendo e a gente precisa, né, então, a gente sabe que já aconteceram muitos problemas. Quando eu me identifico com a crise é um momento que uma hora ela passa. Mas eu preciso, olha só, ter a consciência individual para ter ferramentas, para ter formas de eu saber lidar com tudo isso. Eu não posso ficar apavorado, né, perder o controle das minhas emoções, porque senão eu não vou conseguir atravessar esse momento difícil que nós estamos passando.
Então isso é muito importante. O caminho de desenvolvimento, ele vai te dando essa clareza. Você vai trabalhando esses 3 níveis. Por isso que é um processo. A gente não consegue de uma hora para outra virar a chavinha e falar, eu estou bem, consegui me destravar. Talvez em alguma área da sua vida, talvez aquilo que é mais doloroso para você, mais latente, a gente consiga identificar mais rápido. Mas o processo de desenvolvimento, de crescimento, é um processo profundo. Então, da minha forma de trabalhar, de todos os meus estudos, né, mais de 150 alunos aí que eu apliquei essa metodologia, eu trabalho em 3 áreas. Assim como nós temos 3 níveis de identificação, nós temos 3 áreas de aprofundamento, que é, eu trabalho a minha questão pessoal, eu comigo mesmo, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, como é que eu lido com as dificuldades da minha vida, com os meus desafios, meus problemas, tá? Depois eu vou para o nível familiar, identifico as crenças familiares, identifico aquilo que vem do meu sistema familiar que eu acabo absorvendo para mim. E aí o terceiro, vida profissional, porque nós precisamos disso. Eu preciso estar estabelecido. No mundo que nós vivemos hoje, eu preciso estar bem, porque a profissão é o meio, tá, que todos nós conseguimos o dinheiro. Então eu preciso disso. Eu preciso saber lidar com a minha vida profissional para que eu possa ter dinheiro e fazer o quê? Me sustentar, pagar as contas, enfim. Então muitas vezes eu não consigo lidar com isso. Então, essa metodologia que nós estamos aplicando é uma metodologia complexa, mais completa. Por isso que a gente demora um tempo, a gente não consegue de uma hora para outra. Por isso que a proposta do trabalho para vocês era de pelo menos 1 ano de acompanhamento, de aprofundamento. Tem pessoas que falam, poxa, mas é muito tempo. Mas poxa, precisa de tudo isso. Para que a gente possa trabalhar nos 3 níveis, eu preciso de tudo isso. Tá? E aí a gente vê que as pessoas conseguem lidar com a vida de uma forma mais tranquila, com as minhas questões, com os meus pensamentos, com os meus comportamentos, com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu marido, com os meus filhos. Então a gente trabalha em toda essa área que influencia diretamente na minha vida. Então se eu não estiver bem com a minha família, consequentemente isso vai mudar no meu comportamento. Se eu estiver passando por um momento difícil, por uma crise, isso afeta a minha vida. Então eu preciso identificar o que está acontecendo no meu relacionamento que eu tenho, afetivo, seja ele qual for. Tá? Então eu começo a olhar a vida de uma outra perspectiva. O que acontece com a minha profissão? Trabalho, e me identifico, sou a pessoa que não falta, estou lá o tempo todo, mas eu não tenho reconhecimento, eu não tenho, né, o dinheiro, o retorno financeiro que eu preciso. Tem alguma coisa que está desequilibrada nessa relação. Então essa é a proposta de trabalho, aprofundarmos aí, né, e passarmos aí esse 1 ano aprofundando dentro das nossas 3 áreas mais importantes da nossa vida. Tá? Então, as consciências são essas, tá? Individual, familiar e coletivo. Tá? O nível de aprofundamento. Então, trabalho minhas questões pessoais, familiares e profissionais, para que eu possa crescer e me desenvolver nessas 3 áreas. Então existe toda uma metodologia, todo um trabalho relacionado a isso. Nós temos exercícios, como a gente propôs, meditações, temos exercícios individuais para que eu possa entender por que hoje eu acordei e do nada eu estou angustiado, eu estou nervoso, estou ansioso. Então eu vou medindo isso, eu vou sabendo o que acontece no mundo externo que dispara em mim essa ansiedade. E é muito fácil hoje em dia, no mundo que a gente vive, né? No mundo que as coisas acontecem muito rápidas. Tá? Então, a gente começa a trabalhar essas questões, aprofundar tudo isso. E os resultados vêm? Com certeza, com certeza. Tá? Então, se vocês olharem lá no YouTube, tem alguns relatos, tá, de pessoas que trabalharam comigo, que tiveram esse aprofundamento e tiveram resultados. Tá? Então tem uma das minhas clientes que ela diz, olha Marcos, se eu trabalhasse, sei lá, 20 anos numa terapia, eu não conseguia aprofundar sobre tudo isso. Porque a terapia a gente trabalha só no nível psicológico, tá? A gente não trabalha nos outros níveis. Mas de outra forma também, às vezes as pessoas ficam assustadas, poxa, mas é muita coisa para trabalhar de uma vez só. Poxa, mas eu vou aprofundar tudo isso. Sim, por isso que eu tomei essa decisão de ter esse acompanhamento.
além do curso gravado que vocês terão lá acesso, vocês terão um acompanhamento comigo, para que a gente possa trabalhar junto. Então, se em algum momento você está lá, assistiu uma aula, aquilo disparou alguma coisa em você, a gente tem um acompanhamento para tudo isso, sabe? Então, essa é a proposta que nós tivemos aí nesse curso, tá? Nesse aprofundamento aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, por estarem aqui comigo, tá bom? Amanhã a gente estará aqui de novo, tá? Então, para que a gente possa trazer outro conceito aí, tá? E quem sabe alguém quiser participar com a gente aí para fazer o diagnóstico, tá? A gente faz aí amanhã, tá bom, gente? Então, boa noite, muito obrigado, gratidão a todos vocês. Eu espero vocês amanhã, tá? Às 20 horas aqui nesse mesmo canal, tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau, até amanhã.